Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai ver as regras de L'Hopital, né? Eu vou dar uma ideia, depois eu escrevo, formalizo melhor. Então, elas servem para você calcular limites da forma f sobre g, que são indeterminações da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Então, suponha que você queira calcular um limite, né? Não importa em que ponto, o limite de uma fração f sobre g e está te dando uma indeterminação zero sobre zero ou uma indeterminação infinito sobre infinito, tá? A gente sabe que isso aqui, essas duas aqui são indeterminações. Então, o que diz a regra? Você simplesmente, é bem simples mesmo, tenta calcular, ao invés de calcular o limite de f sobre g, tenta calcular o limite de f' sobre g', tá? Se esse cara aqui, se esse limite no mesmo ponto que o outro existir, a regra diz o quê? Que esse limite aqui também existirá e são iguais. Então, bem simples, né? E são iguais, tá? Se esse existir, existe o original que você estava buscando e vale a igualdade, tá? Então, é uma regra bem tranquila, vocês costumam gostar bastante, assim, é que às vezes nem sempre derivar, né, vai dar um limite fácil, né? Pode ser que você derivando f, tem que usar um produto, sei lá o que, uma cadeia, fique feio aqui, né? Mas enfim, em muitos casos ajuda, né? Então, ó, vou escrever, formalizar aqui. É, então, lembra que o original, né? Você está querendo calcular o limite de f sobre g. É isso que você está buscando, tá? Então, e lembra que a gente vai derivar. Então, por isso que a gente supõe deriváveis. Então, suponha f e g deriváveis com g' diferente de zero. Por que g' diferente de zero? Porque depois, lembra, você vai usar um quociente com g' embaixo. Então, essa g' tem que ser diferente de zero, senão você não pode formar aquele quociente. Então suponha que f e g são deriváveis com g' diferente de zero numa vizinhança do ponto P, tá? Exceto em P. Em P não importa o que acontece, porque lembra, limite importa o que acontece na volta, não no ponto em si. Então, por isso que a gente supõe deriváveis, e a g', que vai ficar embaixo não nula, numa vizinhança do ponto, exceto eventualmente no ponto. Tá? Supõe ainda que ou o limite da f e o limite da g sejam zero, ou seja, a gente está naquele caso zero sobre zero. Ou que o limite da f seja infinito, tanto faz o sinal, e o da g também é infinito, tanto faz o sinal. Pode ser mais com mais, mais com menos, isso aqui não importa. Tá? Então, se o limite, é aquilo que eu falei, se o limite do quociente das derivadas existir, esse existir pode ser número ou pode dar o infinito também. Pode ser. Então, o limite original que você estava buscando também existirá e vale a igualdade. Tá? Importante aqui, né? Não está dizendo, aqui tem um caso, tem que tomar um pouquinho de cuidado, não está dizendo que se esse aqui não existe, esse também não existe, tá? Ele só vale no caso que esse existir. No livro do Guidorizi tem um, não vou perder tempo com isso, tem um exemplo, tá? Que esse não existe, mas esse existe. Então, a igualdade só vale quando esse aqui existe, tá? E, consequentemente, o outro vai existir também, claro. Certo? Então tem que tomar um certo cuidado, mas isso assim foi um caso feito para dar errado mesmo, assim, coisas, mas pode acontecer, tá? Bom, enfim, que mais que tinha que tomar cuidado aqui? Bom, não é cuidado, a demonstração. Eu não vou fazer a demonstração porque você vai ter que separar em vários casos, né? Tem o caso zero sobre zero, o caso infinito sobre infinito, e para provar eles ainda você faz uns divide também em casos, então eu vou deixar para vocês olharem, fica até no, se não me engano, no apêndice do Guidorizi. Então é um pouco trabalhoso isso aqui, então não vou fazer, senão vai ficar muito grande.
eu vou já partir direto para os exemplos. Então, olha só, vamos calcular esse limite aqui. Se você for tentar calcular diretamente assim, você vai perceber que, como é o limite quando x tende a 1, como é que é o logaritmo? O logaritmo, vamos lembrar, ele é assim. Então, quando x tem, esse aqui é justamente o 1. Então, quando x tende a 1, o ln de x vai para zero. Então, esse vai para zero, tá? E claro que a parte de baixo também vai para zero. Então, nós estamos na famosa indeterminação zero sobre zero. Então, você pode usar as regras de L'Hopital, porque a gente está nesse caso aqui, tá? Então, voltando aqui, o que eu faço? Eu calculo o limite derivando em cima e derivando embaixo. Não é calcular a derivada do quociente, isso é outra coisa. Quando você quer a derivada disso, você aplica a regra do quociente. Aqui não, é simplesmente derivar em cima e derivar embaixo, é mais fácil. Então, deriva em cima e deriva embaixo e calcula esse novo limite. Muito simples, porque a de baixo virou 1, então esse limite é 1. Não tem discussão aqui, é 1. O que diz a regra? Que, como esse limite das derivadas existe e deu 1, o original também existe e vale a igualdade, tá? Então é isso, é bem simples, né? A ideia é bem simples. Claro que a conta pode ficar complicada, enfim, mas a ideia é essa. Só cuidado que tem que dar zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? No próximo exemplo, isso, eu coloquei um detalhe que eu vou falar agora, não quis falar tudo na mesma hora para não. Eu coloquei P, ponto, mas as regras do L'Hopital também valem se for infinito, menos infinito, à direita, à esquerda, é só adaptar, tá? Por isso que você vê, são vários casos, então fica difícil provar aqui, né? Muito longo. Então vamos fazer o próximo, 2. No infinito, tá? Vale também a regra, pode aplicar. Então, olha só, nesse caso, quando x vai para infinito, claro que EAx também vai para infinito e o x quadrado também vai para infinito, tá? Então, estamos naquele segundo caso da regra do L'Hopital. Você pode tentar calcular o limite das derivadas, do quociente das derivadas. Então, derivando em cima e derivando embaixo, você obtém o próprio EAx e obtém 2x, tá? Aí, você vai ver o quê? Que continua dando infinito sobre infinito. O que eu faço agora? Continuou indeterminado. Agora a ideia é você aplica L'Hopital para essas novas funções, tá? A sua nova f vai ser a própria f', a sua nova g vai ser a própria g'. Então, continua satisfazendo as condições de L'Hopital. Por isso, você pode aplicar de novo. Então, agora o que eu faço? Derivo em cima e derivo embaixo, obtenho EAx e 2. Agora sim, acabou a indeterminação, tá? A de cima vai para infinito, a de baixo está parado em 2, vai para 2, claro. Então dá infinito. Pronto, resolvemos, tá? Percebam que se fosse qualquer grau aqui, claro, um grau, um número, né? Não pode ser um outro x aqui, claro. Senão aí a derivação é diferente até, né? Você lembra de como derivar x a x, né? Não é simplesmente tombo. Dei uma olhada lá na aula de exponencial. Se fosse qualquer grau n, o que vai acontecer? Você vai aplicar L'Hopital n vezes, uma hora isso aqui vai virar um número. Por maior que seja esse número, é um número parado. E esse vai para infinito, então isso aqui vai para infinito. Por isso que a gente diz que a exponencial ela vai ganhar de qualquer polinômio, né? De qualquer x a n ela ganha, tá? Mas claro, numa justificativa escrita, você faz assim, faz aplicando L'Hopital, né? Bom, eu tinha uma coisa para falar, mas vou deixar num momento melhor aqui. Vamos para o 3. Agora vai ser, você vai ver, a regra acabou. Exemplo adoidado. Então, assim, a regra de L'Hopital, o 3, assim, eu estou querendo mostrar com o 3 que a regra do L'Hopital, ela é enunciada para infinito sobre infinito, zero sobre zero, só, ponto. Porém, tem casos que você consegue
manipular para você cair em outras, cair nesses zero sobre zero, infinito sobre infinito. Por exemplo, esse cara aqui. Limite quando x tende a zero mais desta coisa. Como é zero mais, 1 sobre x vai para mais infinito, né? Porque embaixo fica pequenininho, mais positivo, então isso vai para mais infinito. Mesma coisa, seno é positivo para valores positivos, né? Então, quando vai para zero mais, aqui também vai para mais infinito. Então, a gente está numa indeterminação infinito menos infinito, que a gente sabe que é indeterminado, depende da velocidade desses dois caras, certo? Então, a princípio, não vai inventar L'Hopital aqui de deriva aqui. Não, isso não existe, tá? L'Hopital tem que ser fração, dando zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então, a ideia é você transformar essa subtração numa fração, tá? Então, ó, o que que eu faço aqui? Aqui não é L'Hopital, é simplesmente conta. Vou tirar o mínimo. Colocar no mesmo denominador, né? Então, coloca aqui no mesmo denominador, tá? Tranquilo isso aqui, né? Fica assim. E aí eu tenho que ver se eu posso aplicar L'Hopital agora, tá? Vamos ver. A de baixo claramente vai para zero, porque é zero vezes zero, e a de cima também vai para zero, porque é zero menos zero. Então, ó, legal, posso usar L'Hopital aqui, tá? Porque está dando zero sobre zero. Percebeu, gente? Eu transformei numa fração e aí eu checo se eu posso usar L'Hopital. Posso, zero sobre zero eu posso usar L'Hopital. Então vamos lá. Esqueci de marcar. Por L'Hopital, vou derivar em cima e derivar embaixo. Derivada do seno, cosseno, derivada de x, 1, só que tinha esse menos, fica menos 1. Deriva embaixo, tem que usar o produto. Deriva o x dá 1, mantém o seno, mais mantém agora o x e deriva o seno que dá cosseno. Tá? Então, agora eu vou ver se tem determinação ou não. Quando x vai para zero, cosseno vai para 1, então eu tenho 1 menos 1, que é zero. Quando x vai para zero, seno vai para zero, x vai para zero e cosseno vai para 1. Então eu tenho zero sobre zero mais zero, que é zero também. Continua dando zero sobre zero. Então o que eu posso fazer? L'Hopital de novo. Tá? Porque deu zero sobre zero. Não é ficar derivando sem pensar, tá? Porque deu zero sobre zero, posso aplicar de novo. Então, derivando de cima, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada de 1 é zero. Sumiu. Agora, a derivada de seno é cosseno. Agora, eu vou ter que derivar esse produto. Derivo o x dá 1, mantenho o cosseno. Agora, mantenho o x, derivo o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, mas aí eu pus esse menos para cá. Então, fica assim, certinho, tá? Agora, olha só. Será que eu posso aplicar L'Hopital de novo? Então, será que já acabou o exercício? Ainda está indeterminado? Vamos ver. A de cima, x vai para zero, a de cima continua indo para zero. Legal. E a de baixo? Cosseno vai para 1, cosseno vai para 1, isso vai para zero porque o x vai para zero, o seno também vai para zero, isso vai para zero. Então, ó, acabou. Não preciso mais L'Hopital porque acabou a indeterminação. A de cima vai para zero e a de baixo vai para 2. Então, isso claramente é zero. Tá? Então, ó, cuidado, não vai aplicar L'Hopital de novo. Não podia. Não é zero sobre zero, é zero sobre 2 e nem precisa dar zero. Tá? Então tem que tomar cuidado. Eu acho que eu fiz um exemplo bobinho aqui. Ah, não. Antes disso, esse é bem interessante, esse 4. Porque lá no começo do curso, vocês aprendem lá que o limite fundamental é 1. Qual é o intuito disso? Isso vai para 1, né? Quando x vai para zero. E vocês acabam trocando o seno por x. E muitas vezes dá certo, porém, pode dar errado. O limite é 1, não quer dizer que o seno é igual a x. Então, você não pode colocar um xão aqui
no lugar do seno e resolver. Se você colocar um x no lugar do seno, vai ficar x menos x, que é zero. Então é zero sobre x ao cubo, que está indo para zero. Então zero sobre uma coisa que está indo para zero é pequenininha, mas não é zero ainda. Então isso aqui é zero. Isso aqui vai zerar, você ia chegar na conclusão errada, que é zero, percebe? Se você trocasse o seno por x, que é aquele método errado que muita gente no começo do curso de limites começa a fazer. Então, vou mostrar por que dá errado. Não é zero. Olha só, qual que é o jeito certo de fazer? Está dando zero sobre zero, tá? Vamos ser um pouquinho mais rápidos, a gente não termina hoje. Zero sobre zero. Então, eu posso usar L'Hopital. Por L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo. Deriva x dá 1, deriva seno dá cosseno, e deriva x ao cubo 3x quadrado. Agora, olha só, cosseno vai para 1, quando x vai para zero, então continua dando zero sobre zero. Aplico o L'Hopital de novo. Derivada de 1 é zero, vai sumir. Derivada do cosseno, menos seno, mas com esse menos fica mais, tá? E a derivada do 3x quadrado tomba 6x. Agora, olha só, continua dando zero sobre zero, tá? Posso aplicar L'Hopital de novo? Pode. Zero sobre zero pode, mas não precisa, né, gente? Às vezes o pessoal gosta tanto do L'Hopital que aplica quando não precisa. Não precisa, tem jeito mais fácil. Nem sempre é o jeito mais fácil. A gente sabe que seno de x sobre x quando x vai para zero é 1. É o limite fundamental. Então, eu vou escrever assim, 1/6 de seno de x sobre x. A gente sabe que isso vai para 1, então isso vai para 1/6. Tá? Se aplicasse L'Hopital, ia dar 1 do mesmo jeito. Tá? Tudo bem? Então, percebe? Não deu zero. Se você substituísse por x aqui, você ia chegar a x menos x é zero. Então, essa divisão é zero. Zero vai para zero, claro. Então, esse limite seria zero. Errado. É 1/6. Por que que deu errado? Porque não pode trocar seno de x por x. Tá? Aquele erro é que às vezes parece tão fácil, mas o fácil não está certo e pode dar errado. Tá? Tudo bem, gente? Aqui, só um cuidado bobo que eu coloquei, que você tem que não pode ficar aplicando L'Hopital de qualquer jeito sem saber se é zero sobre zero. Então, olha só, esse limite é óbvio, não tem determinação. Claro que isso aqui vai dar 3/5, certo? Que aqui vai para zero, aqui vai para zero. Então, fica menos 3 sobre menos 5, que é 3/5, né? Esse é o certo. Agora, se você gostou tanto de L'Hopital que começa a aplicar sem pensar, se você calcula o limite das derivadas de cima e de baixo, ó, derivando isso dá 1, derivando isso dá 1 também, 1 sobre 1 dá 1. Diferente, né? Por que diferente? Porque está errado. E por que está errado? Porque você aplicou L'Hopital quando não podia. Não era zero sobre zero, nem infinito sobre infinito. Certo? Então tá aí. Só para alertá-los que você tem que sempre fazer essa checagem aí se está dando de fato zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então aqui está o motivo. Não era da forma zero sobre zero, nem infinito sobre infinito. Certo, gente? Então tá. Então, os próximos exemplos, na verdade, o método serve para vários exemplos, né? Vou fazer um para ilustrar, mas assim, outra indeterminação importante que sempre aparece é o tal do zero vezes infinito, certo? A gente sabe que isso é indeterminado, depende da velocidade com a qual esse cara vai para zero e esse vai para infinito. A gente sabe que isso é indeterminação. L'Hopital não é para produto, é para quociente, mas dá para você adaptar esse produto e transformar num quociente e aí sim aplicar L'Hopital. Por exemplo, veja esse caso aqui. Limite quando x vai para zero mais de x vezes ln de x. Por que eu coloquei zero mais? Porque o domínio do ln são os positivos, então não pode tender à esquerda. Então eu já enfatizei aqui que esse limite é o lateral à direita, tá? X vai para zero e o logaritmo de um cara que vai para zero vai para menos infinito. De novo, vou escrever aqui, desenhar o gráfico do logaritmo. Ele é assim.
Quando x vai para zero, isso vai para menos infinito, tá? Ó, o logaritmo vai para menos infinito. Então, é zero vezes menos infinito. Então, olha só. É uma indeterminação, tá? Não inventa de aplicar L'Hopital, sim, fazer derivar aqui, derivar aqui. Dá errado. L'Hopital é só para quociente. Então, vamos transformar esse limite zero vezes infinito em um quociente. Então, você escolhe um para jogar para baixo. Normalmente é o mais... Você percebe que vai ficar mais simples. Se eu jogar o ln para baixo, em princípio vai ficar 1 sobre ln. Para derivar, fica um pouquinho mais difícil do que eu só jogar o x para baixo. Então, eu vou tentar jogar o x para baixo. Então, com isso, ó, concorda que é a mesma coisa? Não fiz nada. É a mesma coisa. Álgebra aqui. Então, eu transformei, como x ia para zero, 1 sobre x vai para infinito, né? Positivo, porque é zero mais, tá? Então, olha só, eu transformei um zero vezes infinito em um infinito sobre infinito, fazendo esse truquezinho de jogar, transformar em fração. Se eu jogasse o ln para baixo, eu ia transformar num zero sobre zero. E também dava para aplicar L'Hopital, só que a conta ia ficar um pouco pior, mas daria. Percebe? Então, isso sempre vai funcionar. Se você tiver um zero vezes infinito, fazendo isso, você sempre vai transformar num zero sobre zero ou num infinito sobre infinito, dependendo de quem você joga para baixo. Tá? Mas em ambos os casos, pode aplicar L'Hopital. Então, o que eu fiz aqui? Apliquei L'Hopital. E aí, deriva em cima, deriva embaixo. Derivada do ln é 1 sobre x. A derivada do 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Essa altura a gente já decorou, né? É o x a menos 1 e tomba. Fica menos 2, por isso que fica assim. Tá? Agora, o que eu faço? Aplico o L'Hopital de novo? Porque está dando infinito sobre infinito. Pode, até pode, mas aí você vai ficar aplicando L'Hopital infinitamente. Melhor dar uma arrumada nisso antes. Arrumando isso, claro, joga esse x quadrado para cima, divide aqui. Fica menos x, porque fica x quadrado sobre x, né? Que é x. E esse menos é o menos daqui. Então ficou assim, ó. Para que L'Hopital? Dá uma simplificada antes. Então, ó, deu zero. Tranquilo. Acabou. Esse limite deu zero. Certo, gente? Legal, né? Isso vale sempre. Zero sobre zero, você sempre consegue transformar. Zero vezes infinito, você sempre consegue transformar numa fração. Ou zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, dependendo de quem você manipula aí para baixo. Tá? Funciona. Que mais? Sexto. Ó, mais um desse zero sobre zero infinito. Desse produto que a gente vai transformar em zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Aqui eu fiz diferente só para mostrar que dá para fazer. Olha só. É porque aqui, ó, veja só. Vamos lembrar exponencial de menos x, né? A exponencial de x, e a u, vai. Como é o e a u? E a u é assim, tá? Só que assim, quando x está indo para infinito, menos x vai para menos infinito. E elevado a uma coisa que está indo para menos infinito, ó, vai para zero. Menos infinito vai para zero, tá? Então, isso aqui vai para zero. E o ln, de novo, o gráfico do ln, para a gente fixar bem, não é assim, né? Tem que ser tortinho. O ln de uma coisa que está indo para infinito vai para infinito. Então, tá vendo? Fração zero. Fração não, desculpa, produto, zero vezes infinito. E escolha alguém para jogar para baixo, para transformar lá numa fração igualzinho o L'Hopital exige. Nesse caso, por isso que eu fiz esse exemplo. Às vezes a pessoa esquece dessa propriedade da exponencial e acaba fazendo mais conta. É melhor você jogar exponencial para baixo, que é só trocar o sinal do expoente, né? Então eu joguei exponencial para baixo e não ficou 1 sobre. Poderia ficar 1 sobre, mas ia ficar mais difícil derivar. É só trocar o sinal, aquela propriedade da exponencial. Então, joguei o e menos x para baixo e virou e a x. Agora, ó,
E elevado a x e o x vai para infinito. A gente está aqui, né? Trocou o sinal, a gente está aqui, vai para infinito. Então eu tenho infinito sobre infinito. Posso aplicar L'Hopital. Então isso dá, derivando em cima, 1 sobre x e derivando embaixo a própria EAX. Tá? Aí, dá para resolver aqui, mas para ficar mais claro eu escrevi assim. Olha só, agora os dois caras estão indo para infinito. Os dois caras de baixo estão indo para infinito, escrevendo assim. Então, claro que se a parte de baixo vai para infinito, 1 sobre ela vai para zero. Pronto, acabou. Tá aí. Tá, aqui também dá para enxergar que vai para zero. Por quê? Porque como isso vai para infinito, essa aqui vai para zero, vai ficando pequenininho e esse vai indo para infinito, vai ficando grandão. Número pequenininho por um grandão é bem pequenininho, né? Então vai se aproximando de zero. Dava para checar aqui, mas aqui fica mais fácil, então não quis evitar polêmicas. Mas tem os dois modos aí, certo? Próximo exemplo, que na verdade acho que é uma família de exemplos. Isso. Potências indeterminadas. Então, de novo, aí também dá para usar aquele truquezinho da exponencial. Não vou estragar a surpresa, deixa assim. Para você transformar. Essas aqui são as potências indeterminadas, né? Você transformar isso aqui, uma potência dessa forma, num limite que dê para. Num produto que dê para usar L'Hopital, né? Na verdade, vai dar um produto de zero vezes infinito, depois aí você faz aquele truque anterior para o L'Hopital. Nos exemplos vai ficar mais claro, mas ó, importante, né, que guardar quem são as indeterminações, né? Talvez fique estranho. Ah, 1 é infinito, mas não vai dar 1. Cuidado, né? A gente está falando de limites. Então, é uma coisa que vai para 1 e a outra que vai para infinito. Então, na verdade, aqui não chega a 1, né? É 1 e um pouquinho que está indo para 1, só que você está multiplicando muitas vezes, né? Então, por isso que é indeterminado. O exemplo clássico desse limite indeterminado é o tal do e, né? Lembra dele? Então, quando isso vai para, tanto faz quando vai para zero, né? Quando vai para infinito, por exemplo, quando vai para infinito, é, para zero teria que ser o x, né? Lembra que tem várias formas de calcular. E pega isso quando vai para infinito, tá vendo que isso tá indo para 1, não é 1. Tá indo para 1, é 1 e pouquinho, né? Dependendo do x. Só que aí está multiplicando trocentas vezes. Então, isso poderia dar qualquer coisa. A gente define o valor desse limite como e. Essa é a definição de e, é o limite quando x vai para infinito disso aqui. Lembra na aula de exponencial? Tá? Então, é isso que é indeterminado. Claro, se eu tiver um cara que está parado em 1 e alguém indo para infinito, bom, 1 a x é 1, né? Porque já é 1, tá vendo? Já é 1. Isso é 1. Então vai para 1, claro. Eu não estou falando disso, parado em 1. Eu estou falando de um limite que dá 1. Então é indeterminado. Tá? Então cuidado com isso. Tá? Alguém pode falar, 1 é infinito, é 1. Claro, 1 vezes qualquer coisa por maior vai dar 1. Mas não, está indo para 1. Não é parado em 1, como este caso aqui. Tá? Então isso é uma indeterminação, pode dar qualquer coisa. Tanto é que neste caso aqui deu E. Certo? 2,7 e umas não, né? Infinitas casas aí. Tá? Então vamos ver como a gente transforma essas potências. Falei demais, né? Essas potências indeterminadas para usar L'Hopital. Vou fazer em forma de exemplo, mas sempre vai funcionar. Pega o x a x, lembra que já apareceu várias vezes? X a x. X vai para zero. Então a gente está em qual caso? 0 a 0. Tá? Como que eu vou fazer? A gente vai usar o truquezinho logaritmo exponencial. Escreve assim. Lembra que o logaritmo é o inverso da exponencial. Então, na verdade, são funções inversas, né? Então, isso volta para o próprio AX. Aqui, não usei L'Hopital, não usei nada. Aqui é definição de logaritmo.
que é a inversa da exponencial, tá? Por que que eu coloquei o logaritmo aqui? Porque daquela propriedade ótima do logaritmo que você pode tombar o expoente que está aqui. Então fica x_ln de x. Legal. Aqui é questão da escrita. Eu gosto de fazer o seguinte. Para aqui e vamos calcular só o limite do expoente. Como a exponencial é uma função contínua, né, ela comuta aqui com o limite, você pode depois fazer e ao limite que está aqui. Tá? Depois eu explico o outro jeito de escrever, é que eu acho que é mais longo. Então, para aí, já fizemos a manipulação necessária, x_ln de x. Tá? Vamos calcular o limite do expoente, está aqui. Tá? Como a gente já calculou esse aqui, eu não vou fazer de novo, mas foi o exemplo 5. Eu vou voltar aqui. Ó, isso deu zero, tá? Mas na verdade, o que você faz fazendo esse truquezinho, a gente transforma num zero vezes infinito sempre, tá? Se for 0 a 0. Porque o logaritmo de um cara que está indo para zero vai para menos infinito. Então, aí você jogaria um para baixo, repetiria aquela técnica para os produtos. Mas como a gente já fez, o próximo eu vou fazer com detalhes. Mas como a gente já fez aqui, eu já vou pôr direto que é zero, porque é o exercício 5. Então, ó, quando você tiver essas potências indeterminadas, aplicando esse truque do logaritmo exponencial, você vai ter um produto zero vezes infinito. Em todos os casos, pode checar. E aí você aplica a técnica do produto, que é jogar um para baixo, tá? Então é isso. Como é zero, mas cuidado, zero foi só o expoente. Pela continuidade da exponencial, isso vai dar e a zero. E é o limite do expoente, tá? Que é 1. Pronto, essa é a resposta. Cuidado, tá? Muita gente para aqui. Esquece que tinha uma exponencial aqui, tá? Então, aí coloca que a resposta é zero, mas na verdade é 1, porque é e a zero, tá? Bom, antes do outro, um outro modo de você escrever, se você ficar com medo de parar aqui e depois esquecer a exponencial, você pode simplesmente fazer assim. Quando chegar aqui, põe esse limite aqui. Escreve e ao limite de x_ln de x. Tá? E aí vai calculando, mas aí dependendo do que der aqui, você pode ter que fazer muita conta. E aí vai ficar carregando essa exponencial para lá, mas pode escrever assim, tá? Eu prefiro assim para não sei que conta vai dar aqui, mas você pode escrever desse jeito. O que permite, foi exatamente o que eu fiz, né? Calculei o limite primeiro do expoente e depois a exponencial do limite. Foi exatamente o que eu fiz. É a propriedade da continuidade da exponencial, né? Você pode jogar para dentro o limite, tá? São dois modos de escrever assim. Vamos para o exemplo 8. Lembra que eu falei do E? Ó? Vamos brincar. Isso aqui é praticamente o E, mas tem esse 5. O que vai acontecer? Tá, tem outros modos de fazer, mas como a gente está nessa técnica, dá para fazer isso aqui manipulando sem L'Hopital e fazendo uma mudança de variável, tá? Mas eu vou fazer com essa técnica do limite exponencial só para mostrar mais um exemplo, tá? Então é o seguinte, isso aqui é uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito, tá? Aquela que está na nossa lista. 1 a infinito. O que você faz? Como eu disse, poderia manipular aqui, mas vou fazer pela técnica que a gente está vendo hoje. Chama de ELN disso. São inversas, então na verdade isso é o original. O LN aqui, a função dele é simplesmente tombar isso, que já é muita coisa. Ó, tombei. Tá vendo? Transformamos de novo num infinito vezes zero.
Por quê? Porque ln de 1 é zero. Isso vai para 1 quando x vai para infinito. Então, ln de 1 é zero, zero vezes infinito. Legal, tá vendo? Sempre vai funcionar nesses três casos. Aí, do jeito que eu gosto de fazer, para aqui. Vamos calcular o limite do expoente. Então, qual é a técnica quando você tem produto indeterminado zero vezes infinito? Jogar um para baixo. Jogar o logaritmo vai dar trabalho. Vamos jogar o x. Ó, tá? O que eu faço agora? Agora é o L'Hopital. Até agora não teve L'Hopital, foi só manipulação algébrica. L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. A derivada do logaritmo de u é 1 sobre u. E aí eu multiplico pela derivada do u. Derivada de 1 é zero. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, mas tem esse 5 multiplicando, fica assim. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Cancelo isso com isso. Fica... Ah, não, menos também vai embora, tá certo? Menos também vai embora. Fica 5 sobre essa coisa. Precisa L'Hopital? Não precisa, não pode usar, porque não está dando mais zero sobre zero. Está dando o quê? Quando o x vai para o infinito, isso vai para zero, então isso aqui vai para 1. Então isso é 5 sobre 1, que é 5. Ó que legal. Resposta, então, não esqueça que tinha uma exponencial embaixo. Resposta E a 5. Agora, lembra que eu disse que tinha um jeito mais fácil de fazer isso? É o seguinte, é uma mudança de variável apenas. Então, não é porque você aprendeu o L'Hopital que você vai ignorar tudo que você aprendeu até agora no cálculo de limites e usar L'Hopital. Então, olha só. Lembra que eu falei? Você faz essa mudança de variável, chama, para ficar parecido com aquele limite do e, chama 5 sobre x de 1 sobre u, ou seja, o u é isso. Então aí troca, quando x vai para infinito, o u também vai para infinito, tá? E aí o x passa a ser 5u. Usa aquela propriedade dos expoentes, ó, o 5u, você pode escrever tudo a 5, porque aí multiplica. E aí, este é o e, só que está elevado a 5. E a 5 igual ao anterior. Certo? Então é isso, gente. Com a aula de hoje já dá para fazer os exercícios da lista 3 de L'Hopital, tá? Aquele exercício que tem um monte de item, tá? Tem bastante L'Hopital aí para se divertir. Então tá, vou ficar por aqui, então até a próxima.